público, está no ar mais um Direito e Justiça. Sempre uma alegria imensa estar com você, sabendo especialmente que nós entramos em vários lares, em escolas, faculdades, indústrias, comércios. E isso nos dá uma alegria imensa, porque a gente sabe que nós estamos levando aqui muita informação de qualidade, com muitos entrevistados que realmente se dispõem a estar conosco para poder apresentar o melhor, poder instruir, poder inspirar. E isso para nós é essencial, porque nós temos um propósito, que é fazer com que você saiba cada vez mais, tenha cada vez mais acesso ao seu direito, à justiça e tudo aquilo que a gente pode apresentar para você, contribuindo para uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais humana e para que você tenha cada vez mais acesso àquilo que você precisa no seu dia a dia. E hoje, como não é diferente, nós estamos aqui com um entrevistado que é uma grande sumidade, mas eu não vou revelar para você ainda, para que você fique curioso e aguarde o nosso retorno no próximo bloco para saber com quem a gente vai falar hoje aqui. Além do nosso entrevistado, para lá de especial, nós temos também as colunas do Ney Daniel, com as atualidades do mundo jurídico da semana. Teremos também a coluna do Dr. Leonardo Scholl Ramos, com o direito de família e sucessões de forma simples. Teremos ainda a coluna do Matheus Itiro de Castro, na qual ele aborda questões de economia no Brasil e no mundo. Como vocês sabem também, o Matheus aí vem sempre nos instruindo acerca daquilo que é tão importante para nós, que é a economia. E também teremos ainda a coluna de direito imobiliário, na qual também trazemos questões muito importantes que afetam o seu direito de moradia, o seu direito de propriedade, enfim, todas as questões que envolvem o imóvel. Claro que sempre também com esta boa vontade de trazer conhecimentos. E ainda, além disso, contamos aí com o in loco da doutora Janaína Chiaradia, que também de forma visionária inova diariamente com seus convidados em inúmeras áreas do conhecimento para trazer cada vez mais informação para você. Mas antes de tudo isso, eu vou chamar o nosso break. Te espero, hein? Não vai deixar de nos acompanhar. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido público, como eu havia prometido a vocês, então, eu estou aqui com o nosso convidado super especial de hoje, que é o Alberto Maia da Rocha Paranhos. Olha, Paranhos, eu não tenho nem como te agradecer por você ter vindo aqui hoje participar do nosso Direito e Justiça. Você não imagina a honra que eu tenho em te receber aqui. Eu que te agradeço pelo convite. Imagina, olha, gente, o Paranhos realmente, assim, o currículo dele, gente, é algo assim que até pra gente analisar tem que ter um certo tempo, porque é uma riqueza tão grande, ele já fez tanta coisa, e a gente até tem que selecionar alguns pontos aqui para poder trazer para você, porque assim, primeiro porque não dá para, é até difícil resumir, né? O Paranhos tem uma atividade tão grande e é uma referência tão grande para nós, que assim, eu vou trazer alguns pontos aqui só para vocês terem uma pequena ideia, ainda que muitos de vocês já saibam quem é ele, mas eu vou trazer aqui só para que vocês tenham uma pequena ideia daquilo que ele vem fazendo profissionalmente, desde o ano de 1969, né, Paranhos, quando você entrou na faculdade ali, na Universidade Federal do Paraná, certo? Eu entrei em 66. 66, se formou em 69, isso. E ali começou então a desenvolver os seus trabalhos, né? Exato. Na área, né? Então, olha só, ele é economista urbano, então formado ali em 1969 pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Economia do Subdesenvolvimento na Universidade de Paris, Panthéon Sorbonne,
e especialização em Gestão do Crescimento Urbano, Instituto de Desenvolvimento Econômico do Banco Mundial. Trabalhou 16 anos como funcionário sênior e um dos diretores do IPUC Curitiba, 6 anos como consultor residente do Banco Mundial e outras agências de fomento, e 17 anos como funcionário sênior da ONU Habitat, agência da ONU para Cidade, Habitação, Serviços Urbanos e Governos Locais. Teve residência temporária em diversos países, sempre trabalhando em políticas públicas urbanas e projetos de desenvolvimento urbano e gestão de cidades, bem como programas de descentralização e fortalecimento de governos locais. Além disso, também aposentou-se, né, pela ONU ali em 2010 e tem trabalhado como consultor em projetos de planejamento e desenvolvimento urbano sustentável no Brasil e no exterior, sempre com foco em cidades. Desempenha diversas atividades pro bono em voluntariado social. De fevereiro de 2017 até outubro de 2021, voltou a prestar serviços ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que é o IPUC, em cargo de comissão por solicitação do nosso prefeito, né? Então, acho que, assim, resumidamente, né, gente? Não tem nem o que, não tem nem como trazer tudo, porque a gente passaria o programa inteiro só falando de tudo que ele fez e faríamos com todo prazer. Mas, assim, é tanta coisa que vale a pena a gente ressaltar, assim, até pela tua importância, sabe, Paranhos? Porque a tua contribuição não somente para o país, ou mesmo até para Curitiba, para o país, mas também para o mundo, pela tua atividade, por tudo que você desenvolveu ao longo dessa trajetória incrível, sabe? Então, eu acho que assim, você é uma grande referência, uma das maiores para mim, né? E com certeza para inúmeras pessoas aí, você precisa estar aqui conosco hoje para passar aqui um pouquinho daquilo que você viveu nessa trajetória. Será uma satisfação. Você, precisa aí contar para nós, né, de tantos pontos que nós temos para discutir, que também tivemos que eleger alguns, né, Paranhos? Certo. Tá certo? Muito bem. Realmente o tema, digamos, para mim sempre foi gestão de cidade, sabe, Débora? Acho que desde que me formei em economia, eu achava que a cidade tem vários aspectos a serem tratados que escapam da especialização de um arquiteto, um engenheiro, um geógrafo e outras especializações acadêmicas. Na realidade, ela já é por si só um processo complexo e o ideal seria que todos os profissionais olhassem para a mesma cidade, cada um com seu olhar, mas tratando de encontrar a complementaridade entre as várias profissões ou as várias especialidades. Isso é muito difícil, até porque nas universidades nem sempre o foco é a cidade. Né? Veja, por exemplo, o caso do direito, quais as faculdades de direito que tratam de direito à cidade ou de direito urbanístico? Uma grande discussão, inclusive, né, que é a impossibilidade da gente discutir numa cadeira, né, a disciplina direito à cidade, né? Exatamente. Normalmente é uma eletiva. Isso. É verdade? Às vezes ela está um pedaço, uma gavetinha dentro do direito administrativo ou do direito público e tal. E mesma coisa na economia. Você fala da economia, o pessoal vai discutir inflação, renda, emprego, trabalho e tal, mas tá, e a economia urbana? E o que move a cidade? E a geração de emprego na cidade? E as matrizes de insumo e produto dentro da cidade? Isso não se estuda na universidade, é muito raro acontecer alguma coisa assim. E às vezes, em uma ou outra faculdade de pós-graduação, alguém se lembra de que é preciso também cuidar da cidade, da prosperidade, de combater desigualdades, etc. Né? A gente vai vendo isso ao longo do programa, todos os detalhes. Exatamente, né? E nesse ponto até, Paranhos, como você bem menciona, eu acho que até cabe muito bem aqui uma questão até que pode vir à tona aí, e muitas pessoas podem até ter dúvida, né? Especialmente até da área do direito, porque como a gente não discute isso na faculdade de forma corriqueira, né, e sim de forma eletiva, através de uma disciplina específica, quando se tem, né, as pessoas ficam muito em dúvida, né? O que é o direito à cidade? Mas é a mesma coisa que o direito da cidade? Como que a gente pode posicionar isso, até para o nosso público começar a entender melhor? Certo. Na verdade, é uma visão nova, eu diria. Né? Isso surgiu a rigor no ano 2000, na Assembleia Geral da ONU, que tratou dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs,
que procuravam ver quais eram os grandes desafios que o mundo sofria naquela época. 23 anos atrás, e que parece que foi anteontem, porque cresceu tanta coisa e apareceram tantas outras demandas que a gente não consegue muito bem resolver aquelas que já existem e vem outras atropelando com coisas novas. Mas lá em 2000 discutiu-se muito o fato de que as cidades, tanto as do mundo desenvolvido quanto as cidades do mundo, na época chamado em desenvolvimento ou subdesenvolvido, todas elas tinham vantagens e desvantagens, tinham desafios e tinham soluções já concretizadas. Mas uma coisa que caracterizava a maior parte delas era a desigualdade, em primeiro lugar, a pobreza em alguns casos, mas desigualdade mais importante que pobreza, e os vários atritos ou conflitos entre usar o espaço construído ou transformar o espaço natural em espaço construído sem prejudicar o espaço natural, que afinal de contas é o que vai nos sustentar para o resto da vida. E como já várias pessoas comentaram, né, a gente não tem outro planeta para ir. Exatamente. Portanto, tem que resolver os casos nesse aqui e logo, certo? Que é uma vantagem. Mas isso não justifica, digamos assim, esquecer um setor em relação a outros. É preciso priorizar, como aqueles pratos de circo, né, que aquele malabarista põe todos eles para circular, nenhum deles pode cair e todos têm que estar circulando. Na realidade, é um desafio muito grande, mas pelo menos existe uma vantagem, que é o fato de que não há demandas novas. É provável que não precise de novas escolas, novas creches, mas em compensação, nós vamos precisar mais atenção a uma parte da população que vai ficar aí, que são os idosos. Sim, a população vai ficar mais ou menos estável, porém cada vez mais idosa. Então isso vai gerar uma outra demanda pela qualidade do serviço público, qualidade dos espaços públicos, qualidade da habitação, saúde, entre outras coisas. Exatamente, para ver, né? A gente acaba, por exemplo, superando uma demanda, né, para encontrando outra demanda e tendo que se adaptar realmente àquilo que nós temos naquele momento específico, né? E como o Paranhos falou, né? Nós não temos apenas direitos, temos apenas deveres, e é dentro disso que a gente tem que trabalhar, né? Eu acho que é bastante salutar e importante, porque nós temos que atender essas demandas de modo a fazer com que a cidade também possa nos oferecer aquilo que nós precisamos. Então, Paranhos, nós ainda temos bastante para conversar, mas eu vou chamar agora o Ney Daniel, porque ele tem algumas informações jurídicas nessa semana que são bem relevantes para o nosso público. Vamos lá, Ney? Olá aos nossos telespectadores e aos entrevistados que participam semanalmente do programa, do mesmo modo a nossa querida e ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui nesse belíssimo programa, onde possui a ação de informar aos nossos telespectadores assuntos relacionados ao cotidiano da vida das pessoas. E hoje os comentários se faz onde o juiz da 4ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a favor de um paciente menor de idade diagnosticado com transtorno do espectro autista e determinou para uma operadora de saúde o fornecimento de medicamento com canabidiol. De acordo com o magistrado do caso, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a operadora de saúde tem o dever de fornecer o tratamento indicado pelo médico responsável com a prestação do serviço da melhor técnica disponível, ainda que não prevista em contrato. O magistrado explicou que o contrato celebrado entre as partes submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Logo, em seu entendimento, com base nas normas protetivas do diploma consumerista, não pode prevalecer a recusa da operadora de saúde sob justificativa que os procedimentos não se encontram previstos no rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, porquanto compete tão somente o médico indicar o tratamento mais adequado e eficiente ao seu paciente. Bom, pessoal, espero que vocês que nos acompanham tenham gostado desta informação e querem saber mais ou encaminhar perguntas ou sugestões, então entre em contato conosco pelas nossas redes sociais do programa e agradecemos imensamente a audiência e ao programa Direito e Justiça. Domínio Legal Soluções Imobiliárias.
Vamos então aqui com o nosso segundo bloco, então, nessa conversa super agradável com o Paranhos. Até difícil a gente escolher uma temática para conversar, porque tem muito assunto. Tem muito assunto, especialmente porque ele tem uma vasta experiência, inclusive fora do país, morou muito tempo fora, né? Enriqueceu-se ainda mais com essa cultura estrangeira, né, Paranhos? E isso é muito bom porque essa cultura toda também te trouxe aí essa possibilidade de enxergar esses cenários, né? Pôde levar muita coisa boa também para fora, para onde você viveu, né? Viveu em Nairobi, no Quênia, também pôde transitar aí por inúmeros outros países, né? Sim. Podendo fazer as suas contribuições, né? Levar as contribuições, e com certeza tudo isso também agregou para você construir muito aqui dentro, né, Paranhos? Especialmente dentro dessa ótica que a gente tem hoje do direito à cidade e do direito da cidade, né? Então, até para a gente continuar nessa questão que eu acho muito importante, e a gente não pode desprezar esse aspecto, Paranhos, quando a gente fala, então, desse direito à cidade, eu acho que, continuando daquela ótica ali que nós estávamos tratando, eu acho que a gente tem ainda mais alguns pontos aqui a acrescentar, né? Sim, com certeza, Débora, especialmente no caso da priorização e programação, porque, veja, é provável que a maior parte das cidades, mesmo aquelas que já são reconhecidamente boas de viver, digamos assim, sob qualquer ótica, não é? O que não falta são concursos ou rankings, né, de cidades que a mídia adora apresentar, bem ou mal, cidade boa para trabalhar, cidade boa para viver, cidade boa para se divertir, para isso, para aquilo e tal, mas nenhuma delas é absolutamente perfeita em tudo. Sempre falta alguma coisa. Pode ser exemplo ou referência em algumas coisas, mas tenha lá um negativo, um passivo urbano que ainda tem que ser resolvido. Então, nessas alturas, é que é muito importante a prefeitura, enfim, a gestão pública, o planejamento e a gestão, se abrirem para acolher as demandas que venham dos bairros. Porque uma coisa é a escala da cidade, quer dizer, a escala de todo mundo. Então, é aquilo que é discutido com a Câmara de Vereadores, que é a instância representativa perfeita para o conjunto da cidade. Mas existe também a democracia participativa, que complementa aquela democracia representativa, que é aquela demanda da escala do cidadão. Que a pessoa que quer a calçada bem feita, que quer a árvore na rua, que quer seu bairro limpo, que tem que recolher o lixo, que tem que, enfim, atender a educação básica, a mobilidade, saúde, etc. e tal, que é uma coisa de cada um sente de um jeito no seu bairro. Então, uma coisa, repito, é a escala da cidade, que daí é discutida no seu conjunto com a Câmara de Vereadores, e outra é a escala do cidadão, que é aquela discutida diretamente com o cidadão. Então, são, neste caso, necessários os vários fóruns de demanda, de discussão, que tem vários nomes, né? Cada cidade escolhe um nome, inventam orçamento participativo, infraestrutura compartilhada, enfim, tem de tudo quanto é nome. O importante é que seja um espaço onde o cidadão, pessoa, residente na cidade, possa ir, expor sua dificuldade, explicar aquilo que precisa, a sua carência, e ouvir da população, da gestão, em que momento aquilo será atendido, como será atendido. Também tendo por princípio que essas coisas não são gratuitas. Então é preciso saber, bom, quanto custa e quem paga. Eu, como economista, sempre a pergunta básica é, né? Quanto custa e quem paga? Sim. Porque afinal de contas vai sair do bolso de alguém. E não existe o dinheiro da prefeitura, que é uma outra coisa que a gente precisa entender. Desmistificar, né? Completamente. Existe o dinheiro da população, que é paga na forma de imposto à prefeitura, ou ao Estado, ou à União Federal, enfim, ao governo, para que ele devolva na forma de serviços e bens e todos os demais elementos que atendem a demanda, exatamente. Então, é muito complicado, eu participei de algum desses exercícios, tanto no Brasil quanto em outras cidades. Percebe-se que o nível, né, de atendimento, de entendimento dessa gestão varia muito de país a país. Há países em que as pessoas simplesmente dizem, eu quero tudo isso e quero logo, porque eu pago imposto. Tá, mas quem foi que disse que o imposto que você paga é suficiente para atender tudo que você quer?
Outra coisa é dizer, espera um pouquinho, vamos tentar organizar as demandas para ver o que é mais importante neste momento da nossa vida e neste momento da nossa cidade. E isso é nessa conversa que se faz os melhores planos. Então, todas as vezes em que existe essa demanda, que aliás no caso do Brasil, é uma exigência constitucional, fazer a gestão democrática da cidade. Cada governo vai definir como será feita essa gestão democrática, mas o foco é dizer, põe as pessoas para debater, que priorizem para se poder programar. Infelizmente, eu acho que, de novo, no caso do Brasil, nós exageramos um pouquinho a exigência do arcabouço legal. Porque há outros países que ainda têm o mesmo critério que o Brasil tinha nos anos 70, 80, de fazer um orçamento em que dizia, vai tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para a mobilidade, por aí vai. Tudo bem. Agora, a nossa exigência no Brasil, e em outros países também, mas não todos, quando diz educação, tem que dizer reforma da escola municipal, fulano de tal, em tal situação. Então, como é que a gente vai discutir em agosto, setembro, todo esse detalhamento, tantos quilômetros de rua, não é tantos quilômetros de rua, é pavimentação da rua fulano de tal, do quilômetro tal ao quilômetro tal, assim, no todo esse detalhamento, para executar no ano seguinte, e aí tem que deixar uma reserva técnica para as emergências que sempre aparecem. Sim, exato. Então, eu não sei se esse procedimento, do ponto de vista do direito à cidade, não conflita um pouquinho com o direito da cidade, na medida em que dizer, bom, a população pode dizer, olha, desculpe, no meu bairro eu já tenho, acho, suficiente calçada, área verde e tal, mas eu queria um policiamento melhor. Sim, mas espera um pouquinho, policiamento não é mandato municipal. Então vamos entrar em contato com a instância para isso, que é o Estado, no caso do Brasil, para tentar resolver esse assunto. Então, esse fórum de debate é muito importante também para que as pessoas possam se organizar minimamente naquele bairro, naquela quadra, naquele distrito da cidade e ver o que é mais importante para aquele conjunto de pessoas. No próximo bloco a gente pode entrar no detalhe, porque a pandemia, na realidade, apesar de todos os problemas que ela trouxe, ela também trouxe pelo menos uma vantagem, que foi a sessão virtual desses atendimentos. Que ótimo. Que isso, claro, desde que haja uma internet confiável. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não tem que se mobilizar todo mundo fisicamente para se reunir numa sala, porque agora cada um pode fazer a mesma coisa do conforto da sua casa, do seu quarto, e participar da mesma maneira. A participação muito mais efetiva, muito maior nesse ponto, né? Mas é perfeito, e essa ponderação ela vai ser bem interessante desse ponto de vista da participação, né? E nós vamos conversar sobre isso então no próximo bloco. Para isso, eu vou chamar agora então a coluna do Dr. Leonardo Schau Ramos, que fala do direito de família e sucessões, para a gente entender um pouquinho mais desta área tão importante que traz tantos impactos aí para a sua vida. Vamos lá, Dr. Leonardo? Olá, amigo, olá, amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: quando um bem é adquirido anteriormente ao casamento celebrado na comunhão parcial de bens, mas é pago e quitado durante a união, e por algum motivo o casal acaba se divorciando e tendo que partilhar bens adquiridos durante o casamento, esse bem que foi comprado antes da celebração do casamento deve integrar a partilha? Como regra, nenhum bem que é adquirido anteriormente ao casamento celebrado na comunhão parcial deve integrar a comunhão, porque se presume que todo o esforço para a compra do bem antes do casamento ocorreu por apenas uma das partes e nada tem a ver com a outra. Mas quando o bem é adquirido em razão do casamento e é pago durante o casamento, quitado durante o casamento, recentes decisões judiciais dos tribunais brasileiros vêm entendendo que o bem deve sim ser partilhado num eventual divórcio de pessoas casadas na comunhão parcial de bens.
Isso porque no casamento é muito presente a ideia do esforço comum do casal. Então, mesmo que apenas uma das partes tenha quitado as parcelas do bem, se presume que a outra contribuiu para que aquele que pagou os valores consiga fazer isso com alguma facilidade a mais. Então, a tese do esforço comum do casal é preponderante, mesmo se o contrato referente ao bem foi assinado e até mesmo registrado anteriormente ao casamento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Então voltamos aqui com essa conversa aí, falando sobre essa imensa possibilidade aí que surgiu com a pandemia, né? Como a gente fala, né, Paraíso, a pandemia teve aí os seus inúmeros problemas, né? A gente não pode nem, né, esquecer, né, o que aconteceu, realmente um reflexo inimaginável para a sociedade, enfim, para o mundo, de forma geral. Mas a gente também não pode deixar de observar e de enaltecer as boas práticas, até mesmo as questões que nos possibilitaram o diálogo, a manutenção de projetos, enfim, aquilo que nos conectou com o mundo, que foram aí as possibilidades de reuniões virtuais, né, que não impediram aí aquela possibilidade de continuar com os projetos, né? Então, acho que é bem importante, dentro daquilo que nós falávamos no bloco anterior, então, vale a pena a gente frisar que nós tivemos aí uma grande ascensão desse desenvolvimento, dessas possibilidades, dessas conexões, inclusive através desses fóruns, através de audiências públicas, certo? Ali no ano de 2020. Exatamente. Aliás, eu acredito que tenha sido uma grande contribuição da OAB Seccional do Paraná, talvez outras tenham feito a mesma coisa, de analisar esse caso com muito critério, com muito cuidado, porque não seria possível simplesmente parar todos os processos de discussão de planos e projetos, por exemplo, porque não havia como juntar aquela quantidade de pessoas no mesmo ambiente. Eu acho que, como você falou, Débora, a pandemia trouxe vários problemas, provocou impactos terríveis, mas ela também nos obrigou a ter um outro olhar para esse processo de melhor utilização de ferramentas eletrônicas para continuar uma gestão aceitável. Isso. Então, claro, depende da qualidade da internet, depende de outros fatores, da pessoa ter um celular ou ter um computador, mas se não me engano o próprio IPEA já publicou uma nota dizendo que o Brasil tem mais celular do que gente, então celular não deve ser um problema, mas a qualidade da internet sim é um problema. Então é claro que, enfim, nós estamos tirando a mobilidade física difícil para uma internet que pode ser difícil algumas vezes. Mas o fato é que existe uma alternativa. E a OAB fez esse estudo com calma, de audiências públicas e consultas públicas, como fazer, que cuidados ter para assegurar que essa gestão democrática das cidades pudesse ser feita ainda durante a pandemia, da maneira mais correta, mais adequada possível, de modo a continuar a atender o direito à cidade e continuar fazendo com que a cidade também tivesse seus direitos reconhecidos e respeitados. Foi muito útil, na realidade, todo esse processo, até porque a primeira, eu diria, consequência de tudo isso foi a valorização ou a revalorização do bairro como instância, porque as pessoas não tinham mais como ir a longas distâncias. Então, o importante era sair a pé e circular por ali. Tudo bem, então vamos adequar a cidade, os bairros a terem essa disponibilidade, essa acessibilidade também de tempo na prestação do serviço aos seus cidadãos. Aí começaram a aparecer vários programas pelo mundo inteiro, a cidade 15 minutos, a cidade assim, a cidade assado, fazer ir para cá e tal, mas o resumo é fazer com que as coisas estejam disponíveis o mais próximo possível do cidadão, de modo que a pessoa possa ser atendida a pé ou de bicicleta, enfim, e com isso aumenta a importância do bairro nesse atendimento. E é curioso que isso pode acontecer
independentemente do tamanho da cidade. Quer dizer, ficou claro que o centro, o tradicional centro, não deixa de ser também um bairro, com respeito ao seu atendimento aos seus cidadãos, e cada um dos bairros passou a ter também uma centralidade, que é aquela onde as pessoas se juntam localmente para não ter que ir até aquele centro tradicional histórico da cidade. Foram aprendizados muito interessantes que já vêm sendo incorporados ao processo de gestão da cidade e de ampliação desse direito à cidade. Porque alguns entendiam, não, o direito à cidade é todo mundo ir para o centro para se recrear. Não! O direito à cidade envolve a cidade inteira, toda ela. E tem que ser, enfim, calibrado de maneira que possa respeitar todas essas variações. Provavelmente as pessoas que moram, sei lá, no Sítio Cercado, no Tatuquara, têm ideias, ou desejos, ou necessidades, ou manias até, diferentes que moram no Bacaxeri, no caso de Curitiba, por exemplo. Isso vai para todas as cidades do mundo. Ainda mais agora que, com a situação de que há uma migração muito grande nessas cidades, e quando eu falo das cidades, vejam outros países do mundo sujeitos a uma migração muito mais intensa do que as que nós temos aqui. É preciso que a população tenha paciência de esperar e contribuir também para que essa coisa aconteça. Fazendo a sua parte também, né? Exatamente. E também um pouco de abertura de algumas gestões, de algumas prefeituras, no sentido de não fazer a parceria apenas com o setor privado, mas sim com a associação de moradores, a associação de bairros, a própria comunidade em geral, que já foram, inclusive, exemplos fora, nos anos 70, 80, 90, aquela história de algumas empresas apadrinharem ou amadrinharem, se quiser, praças, por exemplo, para manutenção de praça, que foi uma novidade, e hoje eu acho que já acontece no mundo inteiro, é assim. Só que começaram a aparecer outras situações em que diz assim, eu faço isso, mas eu quero deste jeito. E não pode ser assim. É preciso que o setor privado, quando faça essa parceria com a prefeitura, discuta com a prefeitura antes qual é o bem comum, qual é o objetivo que vão fazer, e ter pessoas, quer dizer, ter interessados e desenvolver aquele plano que foi acordado com a população naqueles fóruns de gestão cidadã. E não ter simplesmente uma privatização do plano para que o setor privado faça o que ele quiser, porque de repente aquele é o seu interesse específico. Então é preciso alinhar as duas coisas. Não é possível ter uma cidade bem administrada sem um apoio certo, decisivo do setor privado e da população e das associações de bairro e de outros agentes urbanos, públicos e privados. Aí, né? Mas é preciso também que todos tenham uma convergência de propósitos. E para esse ponto é que o plano diretor é importante. O plano diretor é exatamente isso. É a imagem objetivo daquilo que se quer dentro de 5, 10 ou 15 anos. E daí todos vão se dar as mãos, supostamente, para chegar lá de maneira harmoniosa, a tempo e corretamente. Isso, de forma eficiente, né? Isso mesmo. Exatamente. Nem sempre se consegue, mas pelo menos é a proposta inicial, a proposta básica do processo de planejamento urbano. Exatamente, isso é muito importante. Dentro disso, até, Paranhos, a gente tem aí um assunto que vai ser, e está dando o que falar, que é o grande prêmio recebido aí pela nossa cidade de Curitiba, certo, agora no dia 8 de novembro. Mas esse assunto nós vamos tratar no próximo bloco, que a gente precisa de um tempinho aí para poder discutir. Enquanto isso, eu vou chamar então o Matheus Retiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo, meu caro amigo telespectador, a respeito de tendências bastante importantes que nós temos vislumbrado agora na economia brasileira, tais quais a apreciação que tem sido verificada para o câmbio, isto é, a relação do real para com o dólar, que tem apresentado uma relação ali bastante importante, além também da cotação em nossa Bolsa de Valores, em nosso Ibovespa, que tem se aproximado cada vez mais do ápice
de sua série histórica. Ou seja, trata-se de algo bastante importante, de tendências bastante importantes que acabam se dando concomitantemente à continuidade do estabelecimento de uma meta fiscal de déficit zero para o ano de 2024, bem como também da divulgação de dados referentes ao crescimento do PIB para o mês de setembro, que apresentou, contrariando expectativas, um arrefecimento de 0,06%. Deste modo, contrariando, a perspectiva de crescimento que vinha sendo projetada para este mês. Essas tendências são bastante importantes na medida em que, em primeiro lugar, a gente tem um câmbio que tem uma relação do real para com o dólar, na medida em que o real tem apresentado uma tendência de apreciação com relação ao dólar, muito em função do desempenho das exportações brasileiras no ano de 2023, que, em linhas gerais, vem sendo bastante positivo. De tão positivo que vem se apresentando esse desempenho, que mesmo com o afrouxamento da política monetária, mediante redução da taxa Selic, a taxa de câmbio continua apresentando esta relação de apreciação do real em relação ao dólar. E por que? Justamente em função, ou melhor, tendo em vista este comportamento da taxa de juros, muito em função do fato da diminuição da taxa de juros diminuir a rentabilidade dos títulos de renda fixa. E por diminuir tal rentabilidade, os investidores podem ser impelidos a sair do país, ou seja, provocar fuga de capitais. Entretanto, e a partir deste movimento, a tendência seria de que, através de uma maior demanda por dólares em detrimento de reais, haver uma possível depreciação do câmbio em detrimento do real. Contudo, não é isto que estamos vislumbrando, apesar desta tendência muito bem projetada do comportamento da taxa Selic. E isso se dá, em grande parte, em função do desempenho que vem sendo verificado no bojo da balança comercial. E isso também produz efeitos bastante importantes do ponto de vista do processo de desinflação, na medida em que a economia brasileira, enquanto uma economia que possui na importação de meios de produção, de bens de capital, máquinas e equipamentos, uma fonte elementar do ponto de vista de sua estrutura produtiva, há naturalmente um impacto muito determinante levando em consideração o barateamento relativo que é proporcionado pela taxa de câmbio. Ou seja, há um grande apoio ao processo de desinflação justamente em razão desta apreciação do câmbio. E, por outro lado, levando em consideração essa diminuição concomitante da taxa Selic, nós também temos uma atratividade do ponto de vista do investimento acionário, isto é, no investimento em ações, na medida em que a diminuição da rentabilidade da taxa Selic proporciona uma rentabilidade relativamente maior para determinadas ações, de tal maneira que se produz um movimento de exportadores de determinados títulos de renda fixa para portadores agora de determinadas ações, ou seja, de tal maneira que acaba se impondo, através dessa demanda aumentada por ações, um aumento do ponto de vista de suas respectivas e correspondentes precificações. Portanto, há movimentos concomitantes muito determinantes que acabam, de certa maneira, explicando muito bem essas tendências, esses movimentos que vêm, e esses desempenhos que vêm sendo apresentados para a economia brasileira. Contudo, levando em consideração justamente esse comportamento do câmbio, há de se levar em consideração que, em curto prazo, ou até médio prazo, ou até mesmo longo, uma diminuição, uma depreciação, ou melhor, uma apreciação do câmbio pode produzir uma retração do ponto de vista da produção em uma determinada economia. É justamente por isso que o processo de crescimento pode não ser tão pujante em função do fato de que uma taxa de câmbio mais apreciada tende a privilegiar a importação de mercadorias estrangeiras em detrimento da produção nacional. E, além disso, levando em consideração essa tendência especificamente da apreciação do câmbio, a gente pode pegar e esboçar relações que podem estar se construindo através da recuperação
que vem sendo verificada agora na economia chinesa. Vale lembrar, ressaltar que a economia chinesa que a China constitui um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Ou seja, a partir do momento que a economia chinesa começa a esboçar uma recuperação, acaba se dispondo, né, um grande apoio para que a economia brasileira continue apresentando um desempenho relativamente favorável do ponto de vista de suas exportações, que pode, por sua vez, favorecer ainda mais essa trajetória de apreciação do câmbio, que poderá também apoiar ainda mais o processo de desinflação que estamos vislumbrando agora para a economia brasileira. Justamente tendo em vista essas importantes tendências, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, então voltamos aqui agora com o nosso quarto bloco para falar um pouco, conforme a gente até tinha sinalizado no bloco anterior, sobre o prêmio, né, que a nossa cidade de Curitiba recebeu agora no dia 8 de novembro. O Paranhos aí está ouvindo bastante, né, bastante discussão sobre isso. Temos experimentado aí algumas angústias, né, ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a gente recebe, até conversávamos nos bastidores, né, recebemos um prêmio, temos um bônus, mas também temos ônus, né? Sim. Não dá para olhar só para um prêmio, né? E claro, extremamente significativo, importante para nós, mas a gente não pode só olhar para ele. Mas ao mesmo tempo, né, temos que enaltecer, né, essas boas iniciativas que fizeram com que Curitiba fosse agraciada. Então, agora nesta votação que realmente trouxe e marca um momento da nossa história, não é, Paranhos? Exatamente, Débora. O prêmio de Smart Cities, né, de cidade inteligente, existe há muito tempo já. O conceito também é relativamente antigo, antigo no sentido não histórico, mas assim, não é uma coisa de agora, já vinha dos anos 2000 e pouco, tudo isso. Só que ele estava sempre muito atrelado à questão da tecnologia. A gente não vai conseguir atender tudo a todo tempo, mas a gente vai buscar, e a cidade busca isso, né? Sempre encontrar as melhores alternativas dentro daquilo que ela tem de limitação orçamentária. Programação. Então nós também temos que fazer a nossa parte, como cidadãos que somos, não é, Paranhos? Exatamente. Eu acho que aí fica também uma grande informação e até algo que nos motive a melhorar, a trabalhar pela cidade, em prol da cidade, para construir um ambiente que a gente quer, para fazer com que essas políticas públicas implementadas pelos governos possam de fato ser efetivas com a contribuição da população, né? Porque afinal de contas todos temos que trabalhar para um bem comum. Não é verdade? Mas, Paranhos, nós voltamos então no próximo bloco para continuar essa conversa. Eu vou chamar agora, inclusive, a coluna Direito Imobiliário, na qual a gente aborda questões envolvendo a cidade, o direito imobiliário, e na sequência chamo também o In Loco da Janaína Chiaradia, que trata também de vários assuntos afetos aí a várias áreas do conhecimento. Vamos lá? Olá, caro amigo! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje o assunto é a possibilidade de que o imóvel alienado fiduciariamente seja penhorado. Vejam que esse tema acaba então sendo bastante importante para a nossa discussão aqui, porque a gente está falando de um contrato de alienação fiduciária em que aquele que é o devedor fiduciante naquele contrato de alienação deixa de pagar cotas condominiais ou despesas condominiais. E nesse caso, então, conforme decisão proferida no STJ, que é um importante precedente agora, haveria sim a possibilidade de penhorar esse bem, ainda que ele, então, esteja alienado. Vejam que muda, então, o paradigma, porque o que se tinha anteriormente, então, dizia que não poderia haver aí essa penhora, considerando que na existência de uma alienação fiduciária não haveria que se falar, então, nesta possibilidade, já visto o fato de que não haveria ainda uma propriedade efetiva, né? Então, agora, diante dessa decisão aqui, o que se tem é que, independentemente de haver um contrato de alienação fiduciária,
tanto o credor fiduciário quanto também o devedor fiduciante vão ser responsáveis pelo pagamento desta obrigação, pelo que se lê desse entendimento judicial lá proferido pelo STJ, porque uma vez que se admita a penhora de um bem alienado fiduciariamente, a dívida ou a obrigação, melhor falando, vai recair sobre ambos. Mas vejam que nesse caso será importante incluir aí a instituição financeira para que responda em relação a essa obrigação também, porque a ela também estará vinculada a necessidade deste pagamento. E se ela então realizar este pagamento, caberá o direito de regresso em desfavor do devedor fiduciante. Ou seja, né, eu posso então aí deixar de pagar se acontecer, né, esse inadimplemento, e lá na frente, se eu for então aí, por exemplo, ou melhor falando até se a instituição financeira fizer o pagamento dessa obrigação, eu posso vir a responder e a ter que indenizar ou pagar por esta obrigação que foi adimplida pela instituição financeira. Então até o ministro, inclusive, disse que não reconhecer a possibilidade de que haja penhora deste bem numa situação como essa, de fato, iria prejudicar e até iria contra aquilo que efetivamente se tem aí de possibilidades, né? Porque não reconhecer um direito apenas porque não está efetivamente em nome do devedor fiduciante, seria realmente trazer aí uma dificuldade, um embaraço para a execução dessa cota condominial. E até mesmo, gente, isso aí, se a gente olhar na prática, pode trazer um problema para todo o condomínio, né? Porque eu fico aí com uma inadimplência justamente porque aquele que é o devedor se ampara no fato de haver um contrato de alienação fiduciária. Então, neste ponto, gente, o que a gente tira de lição desse entendimento é que se torna importante que você pague, claro, sempre, independentemente de estar aí com um contrato de alienação fiduciária, haja o pagamento efetivo dessa obrigação e se houver aí por parte do condomínio a necessidade de ingresso com ação, que ele ingresse também contra a instituição financeira, a fim de que ela também venha responder. E se eventualmente ela vier a pagar, também por certo que ela terá o direito de regresso contra aquele que inadimpliu a obrigação mensal de pagamento desta, que é aí aquela taxa condominial que a gente conhece ali, aquela obrigação que recai todos os meses sobre aquele imóvel. E vejam que esta é uma obrigação propter rem, que acompanha a coisa. Aí também nós podemos perceber que o entendimento do magistrado, do ministro, também foi aí neste sentido, porque havendo uma obrigação propter rem que recai sobre a coisa, independentemente de haver um contrato de alienação fiduciária, todos então terão que responder. Daí porque o processo deverá então ser ajuizado também em face da instituição financeira que responderá em conjunto com o devedor fiduciante. Então, pessoal, como eu falo, este é um importante agora paradigma para este momento, porque altera o entendimento que se tinha anteriormente relacionado à cobrança e à penhora de imóvel quando houvesse um contrato de alienação fiduciária, tá certo? Então, gente, fiquem muito atentos a essa questão, porque realmente agora, com essa alteração, tanto um quanto o outro poderá ser efetivamente responsabilizado, poderá haver a penhora, então, desse imóvel e trazer consequências negativas aí para todo mundo, tá certo? Sendo então isso que eu tinha para trazer hoje, nessa semana, para vocês, aí no que diz respeito ao direito imobiliário, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais dessa área tão importante do direito. Um abraço e até a próxima! Olá pessoal, Janaína Queradia, do Inloco,
transmitindo informações, compartilhando experiências. E hoje, num dia diferenciado do dela, Débora de Castro da Rocha está aqui conosco para aquelas questões envolvendo, né, a parte do direito imobiliário, urbanístico e muito mais do que isso, né, Débora? É a vivência de quem estuda, de quem trabalha, de quem tem realmente essa expertise para trazer aqui para nós um pouquinho mais, né, do seu conhecimento. Então, assim, hoje eu estou, como todos estão vendo aqui, em um lugar diferenciado dos habituais. Hoje eu estou aqui em São Paulo, na casa da minha querida amiga Thay, que eu quero mandar um abraço bem grande para ela. Meu Porto Seguro aqui em São Paulo. Então, ou eu estou no escritório, mas vou te dizer, Débora, o trânsito está tão assim, tenso aqui, e é pertinho, mas eu fiquei com receio de não conseguir fazer, que hoje a gente tem, né, o trio Débora, Cássio e Tânia Guerreiro. Eu pensei, é capaz de eu atrasar de uma para outra, né? Aí resolvi vir fazer aqui de casa, da casa da Thay, ao invés de fazer lá do escritório, porque realmente o trânsito aqui está muito tenso e os nossos seguidores, eles estão ansiosos, porque ontem era o dia da live da Débora, mas eu vou dizer para vocês, eu estava em viagem, então eu fiquei com receio de repente não chegar no momento certo, né, ter alguma complicação aí no meio da estrada. Então, Débora está hoje conosco aqui. E eu já passo a palavra para você, minha amiga. Mais uma vez, muito bem-vinda. E o tema de hoje, hein? O registro do memorial de incorporação e os impactos decorrentes da alteração da lei. Fala para nós um pouquinho. Bom, boa tarde a todos, é sempre um grande prazer e alegria estar aqui, né, sempre a gente faz, né, todos os esforços, você daí, né, e tá longe de casa hoje, né, correndo para conseguir dar conta aí dos compromissos, né, e a gente também aqui sempre nessa vontade de transmitir um pouquinho mais, né, para o nosso público e também ter essa participação tão importante que é para nós, né, estar no in loco, né, que realmente aí tem um público fiel, que nos espera, né, depois desde que a gente noticiou o nosso retorno, aí está sempre aguardando, e sempre é ansioso para ver qual é o próximo tema, né, e a gente sempre fala, né, que a nossa temática ela é tão rica, parece que é tão simples falar de imóveis, né? Mas já me perguntaram, nossa, mas o que tudo tem para falar de imóveis? Parece que é tão pouca coisa, né? Mas é um mundo à parte, como eu falo, né? A gente tem aí tantas complexidades, tantos vieses diferenciados, legislações que são extremamente significativas, né? Várias sub-áreas dentro do direito imobiliário, e isso torna tudo muito importante. Até porque, como eu sempre falo, quem não depende de um imóvel, seja para morar, seja para trabalhar, não é verdade? Então, a gente tem que conhecer cada vez mais do direito imobiliário. E hoje, minha amiga, eu trago, então, essa temática, que é uma das temáticas que mais me fascinam dentro do direito imobiliário, que é justamente a ideia de trabalhar com a incorporação imobiliária, né? A incorporação imobiliária, por si só, ela é um mundo à parte também, porque você vai tratar ali de tudo que diz respeito àquele imóvel, né? Assim, digamos, trazendo, né? E trocando em miúdos, como diz, né? É você falar do imóvel na planta, né? De tudo que acontece, basicamente, com aquele imóvel ali que as pessoas têm por objetivo adquirir ali o sonho da casa própria, né? Às vezes por uma condição mais tranquila, né? Mais favorável, e muitas também para investimento natural, né? Mas é uma modalidade muito importante de negócio que nós temos dentro do direito imobiliário, que é denominado justamente aqui incorporação imobiliária, porque eu falo de várias questões aqui que são extremamente significativas, que quando a gente olha o imóvel lá na planta, a gente não imagina tudo que está por trás, tudo que deve ser feito para que o adquirente, não só o adquirente, porque eu sempre falo para todo mundo, como eu falo, né? Eu não falo para um nem para outro, eu falo para todo mundo. Então, assim, o que a gente quer fazer é esclarecer.
seja aqui o nosso consumidor, o adquirente, seja o construtor que está iniciando aí com a construção civil, o incorporador, ou mesmo para aqueles que já sabem também, né? Muitas vezes é tanta coisa que vai mudando, sendo alterada, que a gente precisa sempre estar se, né, reinventando, sempre estudando, sempre buscando para não se defasar. Então, também a ideia aqui é trazer o que mudou e o impacto dessa mudança, né? O que mudou no registro memorial de incorporação. Então, quando a gente fala em mudança aqui, minha amiga, o que é essa mudança que é tão significativa? Quando a gente vai comprar um imóvel, né? Eu sempre falo, e isso é muito importante, que tanto o incorporador quanto aquele que compra, ou o construtor, né? Digamos ali que muitas vezes ele faz, às vezes também de incorporador, que ele proceda o registro do memorial de incorporação. E o que é o memorial de incorporação? O memorial é aquilo que vai dizer o que é o imóvel, como ele é, o que vai ser efetivamente construído, como ele vai ser entregue. Então, o memorial é aquilo que é, digamos assim, como se fosse uma radiografia, você consegue enxergar aquilo que vai acontecer. Só que esta radiografia, ela precisa estar devidamente registrada junto ao cartório de registro de imóveis, que aí eu aplico aqui o princípio da publicidade. É quando eu consigo externalizar aquilo que efetivamente vai acontecer com o imóvel. É quando eu dou vida àquilo que vai acontecer na prática. Então, a partir do registro do memorial de incorporação, eu sei o que efetivamente eu posso esperar daquela construção. Então, Débora, e também dá para destacar bastante aqui que você fala toda a live do registro, da importância, porque agora que você está tocando num tema, né, da compra do imóvel na planta, quantas pessoas simplesmente, às vezes até um investidor, vamos imaginar, né, ou aquele do primeiro imóvel, entrega toda, né, todo um orçamento, as suas finanças, às vezes de uma vida de trabalho. E se não estiver efetivamente registrado, podemos ter problemas que aí perduram no judiciário por longos anos. Aquele que ainda não está é em loco.oficial e vai aproveitando todas as séries que estão lá à tua disposição. Beijo bem grande, uma ótima semana a todos e agora a gente já vai para a nossa dobradinha com o Castro Zen. Até mais, minha amiga. Até mais, um abraço a todos. Bom, nós voltamos então aqui com o nosso último bloco, infelizmente, né? Porque a vontade de falar muito aqui com o Paranhos, né? Absorver o máximo possível de conhecimentos que ele tem aí para nos passar, aprender com ele. Mas, assim, a gente, como se sabe, né? Tem que eleger os assuntos aqui para poder passar para vocês aquilo que é, assim, de suma importância, que você precisa conhecer aqui. Então, pensando nisso, Paranhos, eu aqui penso na abordagem da ODS, né? Porque a gente sabe que, inclusive, hoje, né, a gente tem uma grande problemática em relação à habitação. Né? Eu acho que o ODS 11 vem muito de encontro a esses propósitos, né? A tentativa de resolução, né, com sustentabilidade, né, com tantos planos de ação nesse sentido. Eu acho que você é melhor do que ninguém aqui para definir para nós e para a gente conseguir passar para o nosso público essa questão. Certo, Débora, é isso mesmo. Logo no início do primeiro bloco eu comentei dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que viraram Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o Horizonte 2030, que também é chamado de Agenda 2030, com a incorporação do mudança climática e de outras necessidades ambientais e socioeconômicas também. E esses objetivos refletem a necessidade de ação dos agentes urbanos, e quando eu digo agentes urbanos, não é só o governo, é governo, setor privado, comunidade, situação, empresários, enfim, todo mundo, em se alinhar, não é, se solidarizar e cumprir aquelas demandas que vão fazer de cada uma das cidades aquele ambiente o mais sustentável, durável e equilibrado possível. Eu fico muito preocupado com essas situações, porque afinal isso foi acordado lá atrás em 2015, já se passaram 8 anos, nós ainda temos apenas 7, que já passou mais da metade do tempo,
E eu percebo que nós continuamos com as mesmas dificuldades que os ODMs tiveram lá entre 2000 e 2015 e que, apesar das metas não serem tão ambiciosas assim, não foram cumpridas, muitas delas. Existem relatórios a respeito disso, desse desenvolvimento, dessa evolução, por exemplo, e a gente percebe que nem sempre funciona. Então, tomando esse caso que você falou exatamente da habitação de interesse social, digamos assim, não é? Porque também tem que entender que o processo da habitação é o mais importante, eu acho, em qualquer cidade. Temos interesse na melhoria das nossas condições de vida, de moradia, né? De obtenção de recursos, de melhoria das nossas cidades, daquilo que temos, das construções, enfim, de todo esse arcabouço, né, que está englobando, inclusive, especialmente aqui nessa nossa conversa, o direito à cidade, o direito da cidade. Paranhos, eu, como assim já te falei no início, eu só tenho a agradecer pela sua vinda. Foi uma satisfação. Tá, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, porque ter você no programa, a gente marca um momento muito importante, porque a tua presença realmente ela é muito significativa para nós, que você tem muito a contribuir, muito a trazer para o nosso telespectador, muito a ensinar. Então, acho que esse legado que você deixa aqui para nós hoje é algo assim que não tem preço, tem valor, como eu sempre falo, e tenha certeza que a gente planta uma semente muito grande hoje aqui que vai frutificar, dar ótimos frutos, vai com certeza aí fomentar muitas ideias aí para que a gente consiga construir uma cidade ainda melhor, mais justa, mais harmonizada, mais coerente, mais efetiva em direitos para todos que nela estão e que precisam dela para viver e não apenas para morar. Isso. Tá certo? Muito obrigado, Débora, e obrigado pela audiência também. E tratemos de ser felizes sem provocar a infelicidade dos outros. Exatamente, Paranhos. Te agradeço. Abraço. Imensamente. Bom, meu querido público, eu mais uma vez me despeço com muita alegria, né, e certa de que meu convidado aqui, os colunistas, puderam trazer muitas informações relevantes que vão trazer, e mais do que isso, né, vão fazer a diferença na sua vida. Um grande abraço e te espero na próxima semana.